Alô, turma do Desenvolva-se Cast, que bom estar com você aqui para mais um episódio, onde a gente vai aprender muita coisa sobre um tema que eu sei que você clicou, porque você falou assim, deixa eu dar uma olhada para ver o que eles vão falar, porque esse assunto me interessa, se eu acho que eu tenho, ou se você não acha que você tem, com certeza você conhece alguém que diz que tem, que é esse tal desse TDAH. E para gravar esse episódio de número 83, eu trouxe alguém aqui de peso, alguém que tem um currículo vasto, né, para a gente poder mergulhar nesse assunto. Eu tô falando para você do Dr. José. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço. Cara, eu vou te apresentar aqui, mas eu vou querer que você se apresente. Aguarde alguns minutos que eu vou ter que ler o seu currículo, que é um pouquinho extenso, tá? Gente, estou falando para vocês do Dr. José Leandro dos Santos. Ele é médico, com 6 anos de experiência, apaixonado pela saúde mental. Formado pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduando em psiquiatria pela Cetrus e Sanar, é isso? Isso. Boa. E também em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Paraná. Diagnosticado com TDAH aos 31 anos de idade, e ele desenvolveu habilidades únicas em gestão do tempo e resiliência. Mas pode isso, médico TDAH? Pode? Pode, a gente vai contar um pouquinho, né, já. Quero saber essa história. Com mais de 15 mil vidas impactadas através de 10 mil horas de atendimento. Isso daqui é muito importante, né, cara? 10 mil horas muda tudo. É membro ativo de diversas associações de psiquiatria e terapias cognitivas e autor do e-book Desvendando o TDAH e do artigo A Importância da Inteligência Artificial no Diagnóstico de Adultos com TDAH. Cara, a gente vai falar muito sobre isso. Muita coisa, né? Muita coisa. Atualmente está escrevendo seu primeiro livro, Pessoas que Curam, Histórias de Esperança e Transformação. Se você não voltar aqui para apresentar esse livro, irmão, eu vou te processar. Brincadeira. O prefácio já tá, assim, perfeito. Eu vou te mandar o prefácio para você dar uma analisada. Muito bom. Quero só dar uma olhada, hein? Cara, bem-vindo. Que prazer ter você aqui. Irmão. De verdade. Eu te acompanho e vejo que você agrega muito valor para sua audiência. Eu gostei muito que você se posicionou ultimamente como empresário médico, né? Entre aspas, entre muitas aspas, não apenas médico, mas olhando para sua carreira com uma ramificação muito interessante, não é, para você, Sim. como empreendedor. Eu gosto muito disso. E, cara, quero começar desse jeito. Hoje você é médico, não é? Com um vasto currículo, muito bacana da gente acompanhar tudo isso, mas nem sempre foi assim. Conta um pouquinho da sua história. Você tá recém-chegado aqui em São Paulo, entre aspas, né? 5 anos aqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como que você chegou? Vou contar. Então, primeiro eu quero agradecer, tá, pela oportunidade. Você prefere Bonifácio? Fica à vontade. Fica à vontade. Agradecer pela essa oportunidade. Eu gosto muito de conversar nesse estilo mesmo de comunicação, que é o podcast, essa troca de experiência. A gente já tinha feito uma live lá atrás, antes de começar o podcast, a gente estava comentando sobre essa live, o impacto da felicidade, né? O segredo da felicidade, que era a questão dos relacionamentos genuínos. Perfeito. A gente trouxe como tema-alvo. Isso em 2020 ou 2021, hein, galera? Faz tempo. Exatamente. Faz tempo. E desde lá a gente já via que a gente precisava crescer muito no digital nesse quesito, né? Sim. Que a gente carregava, além da nossa história, a questão do empreendedorismo mesmo, Perfeito. né? E o empreendedorismo também ele pode acontecer no meio digital, né? Perfeito. Principalmente. Porque eu acho que a barca, eu acho que começa a alavancar e pegar um público maior, até mundial, como eu atendo pessoas, por exemplo, brasileiros que moram fora do Brasil. Perfeito. Né? Sobre um pouquinho sobre a minha história, basicamente eu vou começar sobre da onde eu venho, para a gente tentar fazer uma linha temporal, Perfeito. digamos assim, para que as pessoas não fiquem um pouco perdidas, né? Fica à vontade. Às vezes sai um pouco de sotaque São Paulo versus nordestino aí. Eu sou o José Leandro, eu sou de Canindé de São Francisco, que é uma cidade do interior de Sergipe. Lá é um cenário de gravação das novelas da Globo, por exemplo. Caramba. É muito bonito, tipo o cenário. Lá tem hidrelétrica, lá tem cânions de Xingó, lá tem catamarã, tem museu arqueológico. Que legal. Então é bacana a minha região, né?
Vim de os meus pais eram bastante carentes, tanto na questão financeira como educacional. Uhum. Os meus pais não têm nem ensino fundamental completos, assim. Eu falo disso com bastante orgulho nesse sentido, porque mesmo com essa limitação Perfeito. financeira e educacional, eles conseguiram me educar, Perfeito. né? Filho único ou não? Então, não, sou do meio. Tenho Boa. 2 irmãos. Legal. Somos completamente diferentes dentro de casa, né? Um irmão foi justamente para a área de TI, ele é engenheiro de software também, e foi para essa área mais de computação, digamos assim, e Perfeito. o outro foi para uma área mais de música. Que legal. E eu fiquei na área da saúde. Que legal. Desde criança, assim, eu já percebi essa pegada, esse estilo meu que para a questão de saúde, de cuidar de gente. Eu acho que a gente começa a se identificar como cuidar de gente quando você começa um acolhimento Nossa, ali na adolescência, total. uma empatia, alguma coisa, às vezes, cara, parece que eu gosto de gente, assim, eu gosto de cuidar de gente, E né? resolver o problema delas, né? E resolver os problemas dela, exatamente. E até de ovelha, quando a ovelha se machucava, eu lembro, eu Sim. gostava de sarar, né? Eu gostava de cuidar, assim. Então, eu falava para minha mãe que eu queria ser médico. Só que existia esse campo de limitacional, né? Esse campo de visão, assim. Por isso, o poder do ambiente, né, Tiago? Assim, eu fico pensando no quesito... Cara, como o ambiente é importante. Perfeito. E aquele ambiente, mesmo sendo limitador, me permitia eu sair do interior e ir para a cidade. Na cidade eu já começava a ver um pouquinho do ambiente melhor. E eu falava, eu posso. Então, primeiro foi mudar o pensamento, eu posso sair daqui do povoado e ir para a cidade. Perfeito. Depois da cidade, eu disse, eu posso ir para a capital, fazer um cursinho, uma faculdade. E aí eu comecei a pedir bolsa nas escolas particulares. Muitas fecharam a porta, outros abriram. Consegui uma bolsa, foi quando eu prestei vestibular para medicina e passei. Caramba. E entrei. E aí eu fiz na Universidade Federal de Sergipe, né? Uhum. Então, meu histórico acadêmico, ele é público, em escola pública. Eu quero... É importante frisar isso, porque a gente sabe das deficiências de uma escola Sim, pública, né? Bastante. Da ausência de professores, das limitações e de tudo que as pessoas passam em uma escola pública, Perfeito. principalmente, né? Uhum. E eu quero deixar isso registrado porque não é uma questão mais de vitimismo. Esse local de vitimismo, eu já saí dele, sabe? Eu até odeio quando encontro alguém nesse lugar, porque eu digo, cara, sai desse lugar. Eu falo por quê? Porque eu já saí, eu também fui escola pública, eu venci, eu consegui. Uhum. E ainda eu consegui com muitas limitações, porque depois é o diagnóstico tardio, né? Uhum. Do TDAH, que a gente vai chegar lá. Então, eu vim desse contexto, fiz a faculdade, me formei e eu tinha sempre uma questão de urgência e emergência. Trabalhei 1 ano depois de formado, isso foi... entrei em 2012, me formei em 2017, 2018 todo eu trabalhei em Sergipe, no SAMU, e aí em 2019 eu vim para São Paulo. Queria que fosse um marco, cheguei aqui em São Paulo dia 1º de janeiro de 2019. Caramba, Imagine. bem marco mesmo. Exatamente. Imagine, feriado, tudo fechado praticamente, Sim. assim, você não via ninguém nas ruas. 1º de janeiro, assim, todo mundo viajando, né? Ou em praias, enfim. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer em São Paulo? Primeira vez em São Paulo ou não? Primeira vez em São Paulo. Primeira vez. Como eu vim parar em São Paulo? Aí entra um pouco a questão que eu acho que a gente pode desenvolver no podcast, uma questão também de espiritualidade versus fé, versus visão, Perfeito. sabe? Essa cosmovisão, assim. Uhum. E eu digitei no Google, cidades boas para morar. Caramba. Apareceu Barueri. Cidade tecnológica, cidade segura, cidade em desenvolvimento. Uma das melhores do Brasil. Né? Exatamente. E aí eu falei, cara, pode ser uma cidade boa. E aí eu vim para cá, com uma mochila só, praticamente pedi demissão dos 2 trabalhos no mesmo... Eu falo que é algo bacana ao mesmo louco, porque depois do diagnóstico algumas coisas fazem sentido, porque você tem uma impulsividade maior, né? Talvez uma pessoa que não tivesse TDAH, talvez não tivesse essa impulsividade tão grande assim. Iria primeiro, visitaria a cidade, Planejaria. Exatamente, um planejamento, né? Com um coach, de repente com um psicólogo vocacional, alguém de carreira, um mentor de transição de carreira, alguma coisa assim. Fazendo essa transição com Ninguém segurança. faz disso, tá? Mas o TDAH, ele é movido à adrenalina. Por isso que eu acho que o empreendedor, o Paulo Vieira, que trabalha muito na questão de inteligência emocional nesse campo, ele fala que
um empresário com TDAH, ele tem muita chance de sucesso, talvez maior que a população, apesar do diagnóstico. Sim. Porque ele vai fazer um hiperfoco tão grande, ele vai começar a colocar uma energia, ele vai começar a colocar, tipo assim, um poder de decisão. Quero isso, eu vou ficar obcecado por isso. E ele vai fundo, ele mergulha. Ele não quer saber das consequências, ele só quer mergulhar. E Então nem ele se distrai, né, exatamente. cara? Entra no Ele estado de flow. entrega uma criatividade, uma energia, uma inovação. Só que aí vem os perigos, né? Porque ele não pensa nas outras consequências. Então, ele é movido à impulsividade. Sim. Então, tem o lado bom desse TDAH, que digamos assim, pensando nessa via empresarial. E aí eu vim, justamente, uma das coisas que eu sei que eu precisava estar em São Paulo era pela cura. Perfeito. Tanto, eu acho que mental, espiritual e emocional, precisava disso, e o poder do autoconhecimento. Perfeito. Desenvolver as habilidades, que lá eu tinha uma limitação de desenvolvimento de habilidades. Tá? Dá exemplo. Qual habilidade, por exemplo? Habilidade de comunicação, Tá. por exemplo. Então, apesar de eu ser uma pessoa extrovertida, eu era limitada na comunicação. Ok. Então, eu era hiperativo, impulsivo e extrovertido, mas eu não tinha uma habilidade de comunicação. Se for me colocar para palestrar, eu travo. Se for me chamar podcast, eu rejeito. Eu vou dizer, não, é porque eu tenho alguma coisa naquele dia e só não iria. E, na verdade, eu saberia que era por causa da comunicação. Perfeito. Sabe? Nesse sentido, assim. Então, a comunicação, talvez repertório também, não tinha repertório. E eu falei, cara, São Paulo é o centro, eu preciso ir, eu preciso aprender com os grandes. E quando você olha para essa linha, né, de Instagram, de mídia social, de tudo, cara, tá em São Paulo o núcleo. Tá tudo em São Paulo, sabe, assim, esse núcleo de polo, principalmente de desenvolvimento pessoal, de questão de coach, questão de crescimento mesmo, de habilidade soft skill que você pode adquirir. Parece que aqui nos estica, né, cara? Eu acho que sim. Muito bom. Eu tenho menos de um minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim durante 12 semanas em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa. Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos, além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Bom. E aonde a gente estava mesmo? Minha dúvida, é sério? Exatamente, falando sobre o tema, né? Bom, aí eu vim aqui para São Paulo nesse sentido, para desenvolver. Aí você me perguntou, especificamente o que eu vim desenvolver as habilidades que me faltavam. Comunicação é uma delas, autoconhecimento. Ok. Eu tinha uma sede por autoconhecimento. Mas você pode desenvolver em qualquer lugar? Em qualquer lugar que você está. Só que eu acho que no meu contexto, que em algum momento a gente pode conversar sobre isso, eu tinha um contexto traumático. Então eu precisava sair da cena de dor para me curar. Perfeito. Eu precisava sair daquela cena que me travava. Ou das próprias amizades que te limitavam. Aí eu falava, cara, eu preciso ir para um lugar onde de repente eu vejo que as pessoas possam ver meu potencial. Sim. Como você viu meu potencial e me chamou para um podcast. Sim. Deu para entender um pouco? Sim. Então eu disse, não, aqui não é o meu lugar. Eu posso voltar depois, mas eu volto curado, sarado. Porque o curado cura e o ferido fere. Muito bom. E se eu voltasse ferido, eu ia ferir pessoas ao meu redor. Muito bom, muito Entendeu? bom. Cara, só um disclaimer em relação a isso que você está falando, porque eu não consegui puxar aqui na memória uma pessoa relevante que construiu algo bom, não é? Em qualquer área da vida, empreendedorismo, carreira, espiritualidade, família, que não saiu do lugar original, cara. Exatamente, que interessante. Cara, parece que o local original, onde as pessoas te viram crescer,
a Bíblia diz isso, né? Que o profeta na sua própria terra, ele não é honrado, não é? Mas parece que aquele lugar te prende, não te permite avançar da forma que você poderia em outro lugar, né? Parece que tem algo nisso, né? E eles te limitam porque eles não aceitam a sua própria evolução. Eles Perfeito. olham para você e dizem, mas eu conheço a sua história. Não, mas eu não quero mais essa história. A minha história, ela se viu até aqui. Exato. Até um repertório, até um conhecimento, mas a partir daqui não vai funcionar mais para mim. Verdade. Eu quero crescer, eu preciso crescer. E vem aquele desejo e eles te limitam do tipo, não, mas você não pode crescer. É basicamente isso. Então há uma limitação também do tipo, mas você não pode crescer. Mas assim, quem disse que eu não posso? Exato. Então eles não aceitam crescer e querem que você também não cresça. Exato. Então uma forma de você basicamente mostrar que isso é possível é quebrando esse ciclo. Então é eu que preciso ir. Exato. Até para provar nesse sentido que, olha, eu consegui, tá vendo? Exato. Eu converso muito com a minha esposa, né? Porque, enfim, me casando, eu mudei de cidade, inclusive. Hoje eu moro na cidade de São Paulo. Antes eu era de Osasco, propriamente. E aí eu comento com ela que toda vez que eu volto pro bairro onde eu nasci, tudo tá do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. As pessoas, a rua, tudo, tudo. E aí minha esposa fala assim, cara, é óbvio. Por quê? Porque quem mudou foi você, não foram eles. O campo de visão, né, da gente Total. mudou, né? Total. Aumentou, né, algo que eu chamo de repertório para os pacientes. Então você acabou adquirindo mais habilidades, mais conhecimento e aquilo que antes te servia não vai servir mais. E você diz, cara, eu não sou mais só isso. Eu Exato. preciso ser mais alguma coisa. Exato. E esse desejo impetuoso que algumas pessoas têm, pasmem, nem todo mundo quer crescer. É verdade. Nem todo mundo quer crescer. Crescer dói, né? Eu acho que dói muito, bastante, assim. Você se coloca em lugares, em situações, em movimentos. Eu acho que crescer te gera um movimento e esse movimento te faz extrair o melhor de si. Sim. Só que a extração do azeite é um processo doloroso, né? Sim. Diferentemente do vinho, que quanto mais tardio é melhor, né? Quanto mais velho nesse sentido ele é melhor. O azeite ele extraído de primeira, esse azeite extra virgem é que é o que é poderoso. É verdade. Né? Então o azeite caro. primeiro é o que é o mais caro, né? Exato. E mais poderoso nesse sentido assim. E é isso que eu acho que faz a gente crescer. Essa extração dolorosa inicial, mas também o processo de amadurecimento com o tempo. Então, um pouco de azeite e um pouco de vinho. Concordo. Só que eu me pego pensando, né? Talvez a pessoa hoje escolha não crescer para não passar pelo processo da dor. Porque o preço é alto, eu vou pagar caro e eu não estou disposto. Dá para viver aqui nesse nível, porque afinal de contas tem um monte de gente que está nesse mesmo nível que eu, e vida que segue, e eu vou tocando o barco assim. Só que, cara, eu acredito que quando essa pessoa chega lá nos seus 60, 65, 70 anos de idade, olhar para trás e falar assim, putz, bem que eu poderia ter feito aquilo aos 25. Bem que eu poderia ter feito aquilo aos 28, aos 32. Cara, eu acho que aí vai doer pra caramba. Exato. Porque e aí você não tem mais você, tempo. a gente não quer chegar nessa idade e olhar para trás e dizer, mas dava para ter tentado um pouco mais, né? Exato. Joel J, que é um dos grandes assim, Sim. pensadores, né? Ele falou uma coisa, lembre por que você começou. Sim. Então, quando eu tô naquele momento mais difícil, assim, eu acho que isso é algo bacana da gente deixar de dica, de conselho mesmo, assim, do coração mesmo, de forma genuína. Tá, quero parar, jogar tudo pra cima, vou desistir. Lembre por que você começou. Sim. Tem que ter um motivo-alvo. Eu comecei porque eu quero ser relevante, eu carrego uma mensagem, eu carrego, assim, algo muito poderoso. Eu creio na transformação das pessoas. Exato. Eu creio que a transformação muda pessoas, o sistema educacional muda pessoas. Então, se eu carrego algo forte, uma mensagem muito grande dentro de mim, aí eu paro na hora, eu sei porque eu comecei. Eu olho para o meu mapa dos sonhos, sabe? Coisas básicas, mas às vezes as pessoas não sabem. Exato. Porque a inteligência emocional, que é por isso que eu vim atrás, quando eu saí do interior para cá, para São Paulo, acho que um ponto-chave está aqui. A virada de chave é o que é? Inteligência emocional. Porque a inteligência emocional,
Meu amigo, ela é a chave, acho que é o ponto-chave de habilidade mais importante para a vida e para os negócios, Perfeito. sabe? Não basta um médico, por exemplo, como eu, ter só habilidade técnica. Eu precisava ter soft skill. Sim. Eu precisava ter empatia, autoconhecimento, comunicação, gestão das emoções. Total. E eu não tinha isso. Além de não ter e ter uma dificuldade de adquirir por causa do TDAH, e depois eu posso explicar um pouquinho mais sobre a neurobiologia da doença, tinha uma questão que não tinha como desenvolver naquele local. Uhum. Um local onde não se prega inteligência emocional é porque as pessoas não têm inteligência emocional. Exato. Então, eu preciso ir para um local onde se tem inteligência emocional, ter uma comunidade. Por isso que é muito importante ter a questão da espiritualidade, porque você está numa comunidade inserida onde prega princípios e valores adequados, você tem uma visão alinhada, você tem uma rotina, você tem algo estruturado. Exato. Eu percebi Faz que todas toda a as vezes assim que eu saio dessa rotina, dessa estrutura, eu me perco. É, E eu não quero me perder. exato. E tá tudo bem você que tá, tipo, ouvindo o nosso podcast se perder em algum momento, mas se permita voltar para a rota rapidamente. Exato. Uma coisa enquanto cristão que eu quero que todo mundo saiba, tanto dessa sala, quanto, por exemplo, de quem tá ouvindo, assim, de conselho, é que a graça, ela já... ela isenta você desse teu pensamento. Então, todas as vezes que eu caí, calma, Leandro, a graça me isenta, vou voltar para o meu local. E rápido. Exato. Não quero ficar muito tempo nesse local de queda. Volta rápido. Pede perdão, confessa, volta rápido. Porque a gente não precisa mais do acusador dos irmãos, né? Deixa o diabo com essa tarefa. É o trabalho dele. Por que eu tô entrando nessa parte? Porque a inteligência emocional, ela te capacita até para isso, para dizer, cara, isso já é papel do diabo, não precisa acusar meu irmão. Exato. Isso é gestão das emoções. Isso já ficou no passado. Isso já ficou no passado. Exato. Não sou eu que vou acusar o meu irmão, não sou eu que vou acusar, tipo... Por isso você botou uma mensagem no seu Instagram, acho que é bem bacana, do tipo, uma empresa madura... eu vou pegar aqui. Ela prefere meio que não demitir. Ela não demite. Empresas maduras não demitem. Ai, Jesus. É meio que empresas imaturas preferem logo demitir. E... Elas não treinam, né? Empresas maduras educam. As imaturas apenas demitem. Exatamente. Porque é mais fácil demitir. Total. Do que resolver o problema. Exatamente. E eu achei isso fantástico. Porque mora no campo do tipo, cara, a educação leva um tempo. Nossa, e tá tudo bem. Total. Cara, uma coisa que eu tenho pregado muito é que a empresa inteligente hoje em dia, ela entende que ela tem pelo menos 2 motores. O motor 1 é o core business dela, que é o negócio principal, aquilo que ela produz como produto mesmo e tem que vender. Ponto. Isso daí é inegociável. O segundo motor é a educação. Porque não adianta eu contratar o José Leandro para trabalhar comigo como médico de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, e esperar que você já saiba como que é a minha cultura, como que é o meu jeito de trabalhar, como que é a minha filosofia. Cara, eu vou ter que te treinar. E aí eu acredito muito na importância da educação, porque a gente sabe que o Estado ele não dá conta de gerar uma boa educação. Logo, cada empresa tem o papel ou a possibilidade de agregar valor na vida das pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de pais, estou falando de mães, estou falando de filhos, não é? Para gerar uma sociedade melhor, mais saudável. Só que não. Infelizmente, a maioria só coloca pressão e por aí vai. Cara, mas enfim, vamos lá, tem muita coisa. A cultura de uma empresa é muito importante, né? Sim, assim, a total. cultura de uma empresa é algo que precisa ser levado a sério. Muito. E para isso precisa de capacitação. Muito, cara. E às vezes você está como head da empresa, você está como CEO, está como outro superior e você não vê essa questão de cultura. Muito. E precisa ser treinado. Tanto que essa reformulação da NR1 não veio à toa. Claro que a conta ficou salgada para o governo. Ano passado, em agosto, foram 472 mil afastamentos só registrados, né? Só fora aqueles que a gente não tem o contato do registro em si. Mas as empresas, elas precisam literalmente ter uma consciência daquilo que elas geram enquanto ambiente, cara. Porque se eu não cuido do ambiente, se eu não preservo para gerar um ambiente saudável, não dá para não ser binário. Ou é um ou é outro. Ou tô gerando um ambiente bom,
ou tô gerando um ambiente ruim. Não dá para ficar morno ali, não é? E aí eu preciso me decidir que tipo de empresa que eu sou. Então, enfim, é uma seara bem, bem interessante. E é por isso que eu montei meu negócio e graças a Deus está fluindo muito bem. Bom, que Ca- Deus te abençoe e prospere muito. Amém, tá Sabe? prosperando e vai continuar Vai sim. a nós, em nome de Jesus. Mas bora lá, cara. Vamos. Médico aos 31 anos de idade. Fui aos 27, me formei aos 27 e só aos 31 eu recebi o diagnóstico. Aos 31 anos, como que foi esse diagnóstico? O que que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Então, e o que é esse O diagnóstico, que é, né? Que às vezes as exatamente? pessoas, né? Às vezes as pessoas caem, tipo, num podcast empresarial, de empreendedorismo, qualquer outra coisa. Exato. Mas o que é isso mesmo? Isso é uma doença? É extraterrestre? Exato. Não, e eu acredito, peraí, rapidinho. Eu acredito que isso daqui vai ser libertador pra muita gente. Porque tá na moda dizer que tô com Sim. TDAH e tudo mais, mas sem diagnóstico, né? Mas tem muita gente que se cobra tanto, né? Poxa, poderia ser um pai melhor, poderia ser um esposo melhor, poderia ser tanta coisa melhor, e coloca uma pressão tão grande e não sabe o que realmente está acontecendo por detrás daquela pessoa, por dentro daquela pessoa. Eu acredito que toda a tua história é pessoal e também o seu conhecimento técnico vai agregar muito valor. Então, conta pra gente como que foi. Deixa eu contar um pouquinho sobre o TDAH em si. Tá. Então, assim, o TDAH ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ok, Antigamente, os estudos assim, se a gente pegar a linha histórica do TDAH, só podia dar um diagnóstico quem tinha os 3 pilares completos. tá. Então, precisava ter características da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade. Tá bom. Depois da reformulação, agora na psiquiatria, você já pode ter um TDAH do tipo só desatento, só hiperativo e impulsivo ou combinado, juntando as coisas, né? Para a gente fazer esse diagnóstico, primeiro eu estou começando por uma linha de raciocínio psicopatológica, Tá bom. digamos assim, tá? Para você ter esse diagnóstico, antes você tinha que ter características e sintomas antes dos 7 anos de idade. Tá bom. Agora já se viu que muitos adultos apresentavam características e antes dos 7 anos de idade não tinha algo muito claro. Tá bom. Então eles aumentaram, estenderam isso para 12 anos de idade. Então, se antes dos 12 anos de idade a mãe, o pai, ou ele tem algumas características que estavam muito claro, então esse paciente já tinha característica antes dos 12 anos de idade. Tá bom. Então já é mais uma característica para afirmar o diagnóstico. Outra coisa também, para se firmar um diagnóstico de TDAH, você não pode ter nenhuma doença que seja, digamos, mais predominante naquele momento. Você não está deprimido, você não tem um transtorno de ansiedade, você não está num burnout, por exemplo, você não está em uso de substância. Aí é uma polêmica, porque depois eu vou dar um outro respaldo. Porque, paradoxalmente, quem tem TDAH vai ter mais uso de substância. E aí, quem Uau. veio primeiro, a galinha ou o ovo? Caramba. Então, já fiz diagnóstico com usuários de cocaína, por exemplo, empresários, inclusive. Não sei se você sabe, mas assim, o hype, por Nossa. exemplo, empresarial, né? É a cocaína, principalmente. Sim. E aí, na verdade, eu disse, fulano, você tem, na verdade, é TDAH. Essa dependência, porque quem tem TDAH tem 4 a 5 vezes mais chance de ser dependente químico. Porque a cocaína é um psicoestimulante. E o que é que o TDAH é uma desregulação no sistema da dopamina. Então, vou buscar algo que me dê dopamina. Uhum. E aí, fechava a cocaína com isso. Uhum. A gente tira a cocaína e troca por um psicoestimulante, Perfeito. basicamente, né? Perfeito. Não é a troca, sim, mas vocês entenderam, Perfeito. basicamente. Vai ser menos, digamos, prejudicial nesse momento para ele. E em relação ao diagnóstico, então assim, você não pode ter nenhuma outra patologia mais clara, visível naquele momento. Você tem que ter já sinais e sintomas já na infância ou na adolescência e tem que ter prejuízos na sua vida em mais de 2 setores da sua vida. Por exemplo, conjugal, interpessoal, laboral, acadêmico. Se o cara tem sinais e sintomas de TDAH, mas não tem prejuízos na vida, ele não tem TDAH. Porque para eu ter TDAH, já está dizendo, é um transtorno. Transtorno é igual a prejuízos. Eu tenho que ter prejuízos. Por que eu estou falando o óbvio? Porque chega muita gente com sinais e sintomas, eu falo, como é que está na sua vida conjugal? Excelente, doutor. Estou amando, vivendo, transando, estou voando. Perfeito. Como é que está na empresa? Estou melhor. Estou faturando milhões. Quando começa a ver todos os setores, não tem nada acontecendo. Então, assim, muito dificilmente essa pessoa tem um TDAH. Ok. Para ter o TDAH, eu tenho que ter prejuízos. Você tem um prejuízo financeiro? Você é um cara que já
já se endividou bastante? Você tem problema interpessoal, você se explode, tem dificuldade na comunicação, em casa tá com problema conjugal, você começa a ver prejuízo acadêmico, notas muito ruins, muito baixas, que é algo paradoxal. Tá. Eu tô falando de um TDAH que também tem problema em questão de cálculo, por exemplo, na infância, que vem outro problema, eu tive dislexia e descalculia. Então tinha problema tanto da leitura, da escrita e de cálculo. Então Nossa. era Você ter sido médico, ter sido... exatamente. Eu sou um Jesus! sobrevivente do Caramba, caos. isso é um milagre. Do caos, assim, sobrevivente, né? E é interessante que você vai conversar com a minha mãe, né? E ela fala, não, mas Leandro era o melhor aluno, assim, né? Só que o esforço que eu fazia, isso é algo que os pacientes trazem muito, amigo, trazem muito no consultório. Ah, doutor, eu até passo, mas o esforço que eu faço mais que o meu coleguinha do lado é 10 vezes maior. Tá. Então, eu me esforço para tirar um 10, eu tiro um 5. Ele não se esforça tanto, ele tira um 7 e um 8. Uhum. Deu para entender? É desproporcional. Perfeito. Então, ele acaba entrando num processo de exaustão. Sim, muito. E aí, a gente, quando vai para o médico, que é algo que eu já chamo a atenção, eu fico muito alerta. Peraí, isso é um episódio depressivo ou ele está colapsando? Porque às vezes não é uma depressão ainda, ele só está sobrecarregado. O sistema dele entrou em exaustão. Ele só precisa dormir uns 2 dias que vai voltar ao normal. Dá um reset. Dá o reset, ele só precisa dormir. Eu costumo brincar que quando assim eu entro nesse sistema de colapso, eu boto Tom e Jerry, eu boto tipo Pica-Pau, eu boto qualquer coisa. Assista algo que você não precisa pensar. Você não vai pensar. Sim. Se você não precisar pensar, tá ótimo. Já sobre, sabe, assim, dá uma... Aí os pacientes começam a rir. Foi a melhor dica, assim. Boa. Você carrega as suas baterias. Ou vai dormir. Dormiu. Melhorou, não era depressão. Depressão você pode dormir 20 horas, 30 horas, você ainda acorda com a sensação de sono não reparador. Sim. Você acorda, cara, mas eu dormi 10 horas. Não vai melhorar, porque é depressão. E aí é onde entra outro estigma. Ah, mas você só precisa de uma praia, você só precisa tirar uma férias, você só precisa andar de bike. Não vai melhorar se for depressão. Senão todo mundo da academia, os fitness, não tinha depressão. Eu Perfeito. trago o óbvio. Então parem com isso, às vezes de estigma, né? De dizer, só é fazer isso. Não, há um desbalanço neuroquímico. Sim. Aquela pessoa precisa de complementos e suplementos e precisa, tipo, um protocolo ali. Basicamente, falei várias coisas agora ao mesmo tempo. Eu né? consegui pegar, mas... Conseguiu pegar a linha de raciocínio? Sim. Ela tem uma disfunção química, não é? E precisa ser submetida a um protocolo que vai exigir medicamento, vai exigir comportamento e uma série de outras coisas. Não é só ir à praia, por exemplo. Exatamente. E voltando, se eu conseguir lembrar para onde a gente estava... A pergunta original foi como que você, aos 31 anos de idade, já sendo médico, chegou nesse diagnóstico? Tá, ótimo, olha que bom que tem alguém na mesa que não tem, Muito né? bom. Então, eu entrei na residência de psiquiatria, né? Eu fui fazer pelo Hospital São Leopoldo da Mandique, que fica lá em Araras, é um polo em Araras. E logo no primeiro ano, eu sempre percebi que eu era diferente das pessoas, Tá. em alguns quesitos. Todos nós somos diferentes, temos nossa singularidade, mas eu tinha coisas diferentes. Quais coisas são essas? Para a gente exemplificar, emoções. Quando eu estourava, digamos assim, uma explosividade, minha raiva, não era que era desproporcional em violência, mas eu ficava muito tempo naquela raiva. Uhum. E para eu voltar para o meu limiar basal, levava muito tempo. Isso Tá. é um marco no TDAH. Tá. Do tipo, doutor, não consigo me autorregular rápido. Ok. Demoro muito tempo. Eu também demorava. Entendi. Calma, psicoterapia, você vai conseguir. Total. Porque não é só a medicação. É assim, os psicólogos, pra mim, de verdade, eu digo, cara, é minha mão, meu pé, é tudo. Porque, assim, é muito TCC, é muito DBT e muito mentoria, consultoria, é muita coisa. Lá fora, meu amigo, o coaching para TDAH ele é levado muito a sério. Uhum. Tem formação de coaching para TDAH, tanto para pais de TDAH, para criança, para empresários com TDAH. Tem coaching tipo da empresa para funcionários com TDAH, é algo muito a sério. Inglaterra e Estados Unidos dominam isso. Se você entrar hoje no Google e colocar coach para TDAH, já aparece tipo sites americanos e da Inglaterra. Caramba. Aí você digita lá, quero 1 hora com ele. É como se fosse uma sessão de psicoterapia. Aí ele começa a ajeitar e organizar a sua vida, porque é uma vida desorganizada.
Então, o TDAH, basicamente, ele odeia a desorganização, mas ele é organizado. Uhum. Então, você chega naquele cenário, ele se desorganiza, mas ele odeia aquela desorganização. Porque quanto mais desorganizado internamente. Uhum. E aí vira um caos. Total. Porque ele se desorganiza, ele mesmo se desorganiza. Perfeito. Então, eu preciso de sistemas, de protocolos, de rotinas, de mentor, sabe assim, de coaching, justamente na estrutura que eu sou deficiente. É casa, coaching para casa, para sistema de organização de casa. Uhum. É para tudo, Caramba. meu amigo. É algo, é grave. Uhum. Então, eu costumo dizer que quando você entra nas plataformas, há uma romantização do diagnóstico. Uhum. Só que eu falo para o paciente, não romantiza, meu querido. É grave ter TDAH. Tem o subtipo, a especificidade. Às vezes, quando o paciente chega para mim, ele está num leve, ele é moderado ou ele é grave. Mas para mim, todo TDAH é grave, até que Sim. se prove o contrário. Sim. Porque ninguém vem atrás só de um diagnóstico, porque eu queria saber se eu tenho. Normalmente, ou quase todos, agora eu não recordo de nenhum que veio só por curiosidade, todos já vieram com muitos prejuízos. Sim, muitas 3 perdas. casamentos ou 4 casamentos, álcool, drogas, ou já chegaram com depressão, ou com um transtorno de ansiedade muito grave, ou com questões justamente na empresa, muitos problemas, conflitos com seus liderados mesmos, assim, sabe? Cara, eu não consigo ser líder, consegue. Você consegue, você vai ser um dos melhores líderes. Uhum. E aí, desenvolve. Pega a pessoa e pega pela mão e Desenvolve vai. aquilo. Muito legal. Sim, eu tenho um paciente com TDAH que trabalha, tipo, em um dos bancos, que eu não vou falar, tipo, um dos bancos, que tinha um grande problema de liderança mesmo, assim. Uhum. Eu falei, a gente vai ajeitar esse problema de liderança. Que legal. Mas voltando pra tua história, como que foi? Araras. Olha, vendo? e aí as professoras, né, os professores falaram, Zé, eu até coloquei isso, né, Zé, tipo, no livro, você tem alguma coisa e eu acho que seja TDAH. Falou nesse sentido, eu acho, porque ela também tinha. Ela também tinha e ela conseguiu notar, né? Você é impulsivo, você corta as pessoas, você vai passar o caso clínico, você se perde no roteiro, você tá no final, depois vai pro início, depois vai pro meio, não sigo a linha. Esquece o nome dos pacientes. Storytelling pra você é um desafio. Então, hoje não. Hoje eu brilho no storytelling. É interessante, Tá. porque eu fui desenvolvendo, né? Foi com treinável. 31, tenho Foi 34, né? Então, são 4 anos aí, tipo, desenvolvendo. É treinável. Um dos conselhos que eu sempre deixo, não brigue com o seu cérebro. Entenda ele. Aprenda como ele funciona. Aprenda como ele funciona. Então, depois que eu recebi o diagnóstico, então funciona desse jeito. Não foi, obviamente, só assim, mas então funciona desse jeito, preciso seguir a linha desse jeito, tá? Então, depois que a professora sinalizou, ela falou, Zé, eu não posso ser a sua médica, vou te orientar fulano. Fui para a primeira psiquiatra. Primeira psiquiatra, você tem, Zé, vou entrar com Ritalina. Não tenho isso não, isso é moda. Então, há 4 anos atrás... Ela já fez um teste diagnóstico com você? Tudo, na primeira vez. Na Tá. primeira vez ficou muito claro. Porque, meu amigo, o diagnóstico do TDAH ele é clínico. Perfeito. É a história do paciente. Sim. Não há um marcador no sangue, não há um exame que você vai Nem fazer, teste. uma ressonância, não há um teste específico para TDAH. Os testes e avaliações neuropsicológicas que a gente pede é mais para afastar outras coisas. Entendi. Por exemplo, ver um paciente autista e TDAH. Tá. Pera ainda, tá muito confuso. Ele pode ser as duas coisas, Perfeito. entendeu? Perfeito. Ele pode ter um transtorno de personalidade e TDAH. Tá bom. Então, assim, a gente usa mais... E a gente quer, às vezes, testar a inteligência também. Porque era algo que eu ia te falar lá atrás. Então, nem todo TDAH é burro. Tá. Também nem todo TDAH é inteligente. Então, lá atrás... a gente ouvia falar muito TDAH assim, um menino de notas ruins. Nota, ele vai muito ruim na prova. Ele reprova. Deu para entender? Só que tem o TDAH com o QI mediano, na média populacional, e tem o QI também superdotado. Tem o TDAH com altas habilidades. E aí eu trago uma novidade para a gente voltar para o tema. Se eu tenho TDAH e altas habilidades, que é também chamado de superdotação, Tá. eu recebo o nome de dupla excepcionalidade. Dupla excepcional. Explica mais. A dupla excepcionalidade é quando eu tenho 2 transtornos juntos do neurodesenvolvimento, por exemplo. Eu não posso chamar altas habilidades de transtorno, mas é quando eu tenho 2 condições juntas. Tá. Por exemplo, uma superdotação com TDAH, uma superdotação com autismo.
Então eu tenho dupla excepcionalidade. Ok. É só um nome para chamar duas coisas juntas. Entendi. Basicamente, para tornar mais... Mais palpável. Entendi. É, foi Tá aprendendo muita coisa Cara, isso hoje, daqui tá sendo hein? uma aula. Tá sendo uma aula de verdade. Que porque bacana. 5 anos de faculdade a gente não mergulha tão profundo assim. Não né? mergulha. Cara, e é o que Eu não falo. aprendi TDAH na faculdade de medicina. E nem no início da residência psiquiatria. Olha só. Não aprendi. Eu vim aprender depois que eu recebi o diagnóstico. Olha só. E aí que tá o valor de um conteúdo como esse. Sim. Cara, o tanto de ouro que tem na internet que, se você focar, eliminar as distrações e prestar atenção naquilo que você precisa aprender, tem muito ouro na internet, cara. Você consegue extrair muita coisa e seguir na tua vida. E às vezes as Sim. pessoas desprezam, né? Fica a dica, né? Pra ouvir com atenção e, se esse tema te chamou a atenção, esteja aqui presente para poder absorver tudo que você pode. Eu tenho várias perguntas aqui para te fazer. Faz as perguntas, A senão primeira- eu vou me perder. Não, a primeira você já respondeu sobre o que é realmente o TDAH, né? Porque hoje em dia todo mundo diz que tem TDAH, só que na realidade, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa seara, Podemos entrar. né, nos múltiplos estímulos que nós temos, mas ainda sobre a tua história. Como que foi para você ser médico e ter esse diagnóstico? Foi um balde de água fria? Foi um soco na boca do estômago? Ou foi algo que tu bateu para ti e falou, tá tudo bem, vamos tratar e vamos seguir? Foi bacana você perguntar sobre isso, porque eu acho que é algo bem relevante falar, né, sobre essas questões assim. Eu entendi as minhas fortalezas, mas também as minhas vulnerabilidades, Tá bom. nesse sentido. Eu mergulhei mais no autoconhecimento, então talvez se eu não tivesse recebido o diagnóstico, eu teria ficado num campo mais de crítica e de julgamento, do tipo, então você é assim mesmo, então é porque você não quer aprender, então é porque você é preguiçoso, sabe, algumas questões assim. Perfeito. E quando você recebe o diagnóstico em si, você começa a entender, então na verdade eu não sou preguiçoso, eu só preciso desenvolver alguma técnica, alguma habilidade para ser mais, digamos, plausível para mim. Meu cérebro não entende dessa forma, mas pode entender dessa outra. Muito bom. Você começa a desenvolver um sistema de autocompaixão. Uhum. E aí era onde eu entendia porque eu sofria tanto na faculdade de medicina, porque eu tinha que me dedicar tanto para chegar a tentar tirar uma média, ser o mediano, digamos assim. Tá bom. Então foi muito sofrimento nesse sentido. Então depois que você recebe o diagnóstico, vem um alívio de certa forma, sabe? Os pacientes ele começa a falar sobre o alívio. Então para mim houve um alívio e houve uma questão de desenvolvimento de autocompaixão e empatia, tanto com os pacientes, que eu poderia me tornar mais soberbo do tipo, mas isso daí você consegue, isso daí é só você se esforçar mais. Uhum. São frases corriqueiras, tá? Perfeito. Que a gente escuta. Mas isso é só falta de esforço. Isso é só você se esforçar um pouco mais. Uhum. Talvez se você não dormisse tanto, o problema é que o paciente com TDAH ele tem problema de questão de sono também. Caramba. É uma mente que não para à noite. Fica divagando, fica pensando muito, fica criando ali. Olha, hoje meu diagnóstico vai sair daqui, eu vou sair daqui laudado dessa gravação. Ou não, calma, né? É. E aí tem muitas questões assim relacionadas. Que legal, cara. Pode ir pra próxima. Vamos lá. Hoje a gente tem uma quantidade de estímulos, assim, absurdos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Recentemente eu e minha esposa fomos passar férias lá nos Estados Unidos e Uau, eu vi, parabéns. estávamos lá na Times Square. E quando você chega lá pela primeira vez, você olha, você fica perdido. Eu olho pra cá, eu olho pra lá, né? E aí na hora que eu tava ali, eu falei, cara, a nossa vida é assim. São várias frentes. Sim. É a empresa, é o cliente, é o outro cliente. É uma série de demandas, família, né? Que chamam a nossa atenção e parece que o nosso cérebro ele precisa se dividir em 5, 6 partes ali para atender várias frentes quase que simultaneamente, não é? Estou falando em relação a foco e atenção. O quanto que esses estímulos múltiplos eles atrapalham a gente em relação à nossa cognição e não chega a ser um TDAH, porque aqui que eu entendo que tem muita confusão. Cara, eu tenho TDAH, mas opa, pera lá, será que não é um excesso de informação na tua mente? Como que você vê isso? Caramba, pergunta bacana, né? Em relação a isso, todo excesso de estímulo, ele realmente vai atrapalhar qualquer paciente.
Tá. A questão é que o excesso de estímulo, eu vou falar primeiro do paciente com TDAH, que é o meu público. A questão do excesso de estímulo em um paciente com TDAH leva a algo que chamamos de sobrecarga cognitiva. Tá bom. E aí a sobrecarga cognitiva vindo de tanto a estimulação, dessa hiperestimulação, faz o paciente entrar numa espécie de exaustão mais rápido. Então ele fica exausto mais rápido e ele paralisa. Então existem as paralisias do paciente com TDAH. Tá bom. É algo que as pessoas não sabiam, mas simplesmente o paciente diz: bloqueei, não consigo mais criar nada. Bloqueio criativo, não consigo, não sei nem o que eu estava trabalhando, não sei o cálculo da planilha, não sei o que é que tem que mandar, bloqueou, calma. Então, porque houve essa hiperestimulação. Outra coisa é que as pessoas precisam entender que o diagnóstico ele precisa ser acompanhado de sintomatologia e sinais desde a infância. Tá. Então, desde a infância, você já tinha traços, nem que seja traços, ou sinais e sintomas que denotam um possível TDAH? Senão, não. Senão, você não tem. Tá? Tá. Uma coisa prática, por exemplo, a criança, ela tá brincando com algo aqui, abriu, sei lá, pegou o Lego dela, começou a montar algo, tá na terceira peça, já deixou o Lego ali e foi brincar de outra coisa, já é um possível sinal. Então, aí vem outra coisa. Além de um bom psiquiatra infantil ou de um neuropediatra, que já é sub-áreas, ou de uma psicopedagoga que acompanha, por exemplo, uma psicóloga clínica infantil que acompanha, a gente tem que saber se não é um marco da infância normal dele. Tá. Então, além disso, por exemplo, a birra da criança, Tá bom. até onde ela não é um transtorno disruptivo do humor, ou não é um TOD, um transtorno opositor desafiador, que a gente fala, que é o que está mais em pauta hoje em dia. Calma, porque pode ser uma fase da criança. Então, existem os marcos de desenvolvimento infantil e eu preciso saber se a birra não faz parte daquele marco. Às vezes faz parte, então é só uma criança que está fazendo birra. Uhum. Só isso, deu para entender? Ou é uma criança que só se distraiu por aquele estímulo porque outro chamou mais atenção, tá dentro da fase. Deu para entender? Deu pra entender. Agora não, já começou a entrar na escola, começou a ter prejuízo, a professora começa a chamar atenção, o Joãozinho tá sempre se perdendo, tá sempre causando confusão, a professora tá sempre mandando bilhetinho para casa, tem que colocar na frente, porque senão ele não presta atenção nas aulas, fica disperso, fica no mundo da lua. Antigamente, havia um padrão assim. Então, esse era o padrão de antigamente. Era o menino hiperativo e impulsivo, Tá. que caía, quebrava perna, braço, pulava as coisas, mexia nas coisas, era o tagarela. E a menina no mundo da lua. Então, a menina era menos diagnosticada, porque ela ficava sonhando, desenhando, ficava no mundo dela. Uhum. Então, elas passavam muito pelo diagnóstico, né, subdiagnosticadas. Hoje, a gente já sabe que não é bem esse padrão. Existem os meninos que estão também ali no mundo da lua, Tá. que também não são diagnosticados. Deu para entender um pouco? Deu. Então é bem complexo, só que ao mesmo tempo é algo simplificado. Chega você na vida adulta, eu vou tentar extrair o máximo. E doutor, e quando eu não lembro? Não tem importância de você não lembrar, porque a gente vai fazer com que você tem na vida adulta. A gente aplica questionário da vida adulta, existe o teste da vida adulta, e aí é questionário validado internacionalmente, testado com vários pacientes. Não é balela. Não é balela. Que é o ACRS 18, que as pessoas podem colocar ACRS 18.pdf para baixar o PDF e começarem a fazer, né, tipo, o autoteste, digamos assim. Muito bom, muito bom. Talvez para alguém não tenha ficado claro essa parte. E desculpa quando usar muito termo técnico, você pode Não, me corrigir, não, tá? Porque por- às vezes... Para mim tá muito claro. Para mim tá muito claro, mas Tá. alguém talvez não tenha entendido essa parte. TDAH eu desenvolvo na vida adulta ou necessariamente eu cresci com ele desde a infância? Bacana essa pergunta. Eu vou falar a que é mais difundida nos congressos e nos livros, Tudo bem. tá? O que a neurociência explica? Se o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, obrigatoriamente eu nasci com ele, tá? E aí eu fui, digamos, piorando ao longo da sua história. Também tem gente que nasce com ele, a gente já sabe que a taxa é até alta de 50% a 60% das pessoas que nascem com TDAH não vão persistir com ele na vida adulta. Tá. E existe o TDAH persistente na vida adulta.
tá? Então, teoricamente, eu nasci com ele. Ou algum fator genético, ambiental ali na infância, houve uma interferência e eu comecei a desenvolver ele. Tá. De qualquer sorte, é um transtorno neurobiológico. Então, existe organicamente na cabeça, existe ressonância, que vê o lobo pré-frontal menor. Então, é algo palpável. Quando eu falo isso, é porque as pessoas às vezes têm TDAH, acham que é algo subjetivo, psicológico, não. É um cérebro hipofuncionante em algumas áreas, que é muito demarcada na ressonância, tá? Tá bom. Então isso existe, é palpável. Só que já existe uma linha de pesquisadores atuantes, pesquisadores de renome, pesquisadores assim, que vocês, não, esse professor ele estuda, ele não tá Sim. falando balela. Que, cara, você não encontra nada na história do paciente na infância e na adolescência. Caramba. Vocês, cara, essa pessoa não tem nada na infância e na adolescência. Chama o pai, chama a mãe, cria relatório, o que se tem? Cara, você não consegue achar nada. Ele começa a ter os sintomas no final da adolescência para início da vida adulta. Dos 17 para os 18 e começa. E aí você tem que tratar como TDAH. Então você vai oferecer o mesmo protocolo, mesmo sendo, digamos, off-label, digamos assim, dizendo, cara, mas se é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele teria que ter na infância, mas você não acha na infância. Que interessante. E aí já tem essa linha de pesquisadores que a gente pode partir que pode ter esse desenvolvimento na vida adulta. Que interessante. Vamos partir por uma outra frente agora. Você comentou agora há pouco que quando... Se tiver muito rápido, você... Não, pelo amor de Deus, cara, tá muito bom. Você comentou ainda há pouco que quando um TDAH ele entra num hiperfoco, o cara ou a mulher é determinado, vai que vai, não é? Então, como que funciona o TDAH para quem... como que funciona o TDAH para quem sabe que tem o TDAH e precisa, de fato, ter uma alta performance? Ou seja, o que ativa o estado de flow para quem tem o tal do TDAH? Pergunta... Gostei dessa pergunta. GPT, brincadeira. Né? Foi pensando literalmente nas pessoas. Sim, né? como é que eu ativo o meu estado de flow? Por exemplo, sabendo que eu tenho TDAH, Sim. qualquer pelinho passando aqui, eu vou ficar prestando atenção nele. Mas, poxa, eu tô numa fase importante da minha vida. Eu acabei de sair dos 30 anos, tô indo pros 30 e poucos, eu tô na fase de construir muita coisa. E tem horas que eu preciso focar, preciso permanecer ali naquele caminho para poder desenvolver algo, né? Então, se ela tem um dia estratégico da semana que eu tenho que entregar um relatório, tem uma reunião comercial importante que eu preciso treinar aquela apresentação para poder fazer bem. Tem algum meio que você enxerga da pessoa ativar o estado de flow dela? Que normalmente eles deixam tudo pra última hora, perfeito, né? Perfeito. Deixa pro dia anterior. Não é só do brasileiro, né? Mas é de quem tem TDAH. Exatamente, deixa assim pra... É porque o TDAH em si, aí há uma explicação. Ele funciona sobre pressão. Por isso que talvez performa tanto no campo empresarial em alguns momentos, né? Tipo, em alguns setores. Porque se ele funciona sob pressão, nesse sentido, o sistema dele fica mais em alerta, ele começa a fazer um flow maior, ele começa a fazer um hiperfoco maior. Porque ele precisa de todas as áreas hiperfuncionando naquele momento. Então, ele, cara, é agora, eu preciso funcionar agora, nesse sentido, tá? Mas quanto à sua pergunta, eu acho que é um sistema que precisa ser criado. Muita psicoterapia, então todo paciente com TDAH ele precisa fazer psicoterapia com abordagem TCC, terapia cognitiva comportamental, que é um protocolo. Para quê? Primeiro a gente trabalhar pensamentos automáticos, crenças limitantes, trabalhar essas questões, porque o TDAH ele tem muita baixa autoestima. Ele tem grandes problemas e nuances nesse quesito. Depois a gente entra. Então, o TCC vai, além de fazer toda essa questão psicológica, a gente entra numa questão também de rotina, começa a estruturar. Então, se ele sabe que se é um sistema de trabalho, por exemplo, ele tem que encontrar um trabalho adequado para o paciente com TDAH. Tá. Porque não é todo o trabalho que o paciente com TDAH vai se adequar. Perfeito. Se é um trabalho com uma hiperestimulação, uma dispersão, por exemplo, ele sabe que ele tem que trabalhar, sei lá, num gabinetinho fechado, digamos aqui. Logo, trabalhar com telemarketing, todo mundo aberto, escutando, não vai funcionar bem. Então, tem algumas coisas que eu falo. O que funciona bem, por exemplo, paciente para TDAH? Trabalhos manuais, por exemplo. Porque vai exigir menos do mental dele. Perfeito. E mais do manual. Perfeito. Então, ele vai usar mais ferramentas que neuroferramentas.
digamos assim. Muito bom. Então, alguns trabalhos... O que funciona muito? Esporte, por exemplo, Phelps, Biles, que foi ginástica olímpica, o cara que é nadador, o artista, o ator. Por que um ator com TDAH performa tanto? Porque ele entra, ele faz o flow na personagem, ele vive realmente aquilo. Que legal. Porque ele só tem aquela linha, ele não quer mais nada ao seu redor. Ele não tem mais nada para se preocupar. E além disso, há uma limitação no sentido que eu só preciso o texto. Então não preciso mais nada, deu para entender um pouco? Então tem que ser algo muito, digamos, concreto, objetivo. Não pode ter, digamos... Nuances, né? Nuances. Não pode ser subjetivo. Não pode deixar brecha. Senão vai ter dispersão. Eu sofria muito com isso, até entender algumas questões. Cara, mas é que você quer tudo. Faz 10 mentorias e não faz nada. É só uma. Você só precisa de uma. Você só precisa de um método. Você só precisa seguir um pensamento. Sabe? Você aprende tudo. E até bíblico isso. E retém o que é bom. E acabou. Perfeito. E segue. Perfeito. Segue a sua história, basicamente assim. Muito bom. Só que, obviamente, isso leva um treino, né? Isso há um treino em relação a isso. E aí tem gente que vai, por exemplo, existe a questão neurológica. Tem gente que coloca ondas acústicas, né, de frequências, por exemplo, para induzir flow, por exemplo. Isso já é neurociência também, então consegue se conectar mais. Ou, por exemplo, aquelas imagens que passa da chuvinha, sabe, para manter um foco. Não pode ter pessoas ao redor, obviamente. Então, cada um vai nesse sistema tentando desenvolver. Mas para isso já existe livros, TCC para pacientes. Então, existem livros aí, gestão de tempo. Então, existe um capítulo. TDAH é algo tão sério nesse sentido que existiam capítulos para cada dificuldade. Nossa. Tempo. O que é que o paciente com TDAH faz? Está tomando banho, já chama o Uber. O Uber chega, ele acha que vai dar tempo, né? De se arrumar, terminar o banho, descer. É exatamente isso. É inclusive uma das perguntas que eu tá aqui para te fazer. Pode fazer. Como que uma pessoa com TDAH pode gerenciar melhor o tempo? Nossa, agora, né? Esse é o desafio. Não, Thiago, essa pergunta é de $1 milhão. De né? 1 milhão. Esteja medicado de preferência, né? Brincadeiras à parte, assim, nem todo mundo, eu acho que é algo bacana a se falar, vai precisar da medicação, tá? Poucos, mas assim, na minha parte, assim, digamos, no meu background, ou digamos, em todos os pacientes que eu atendi, poucos não precisaram. Ou os que a gente tentou e ficaram sem medicação é porque houve uma sensibilidade à medicação. Então, estava mais piorando do que melhorando, né? Prejuízos versus o benefícios. Ônus e bônus. Tá pegando aí? Então, assim, alguns pacientes não vão se beneficiar. Os que se beneficiam é tratamento ouro. O paciente volta... Cara, silenciou minha cabeça, agora eu consigo me organizar, com isso eu vou gerenciar melhor o meu tempo. Porque antes o meu tempo não dava tempo, porque eu fazia tanta coisa e não fazia nada. Eu dispersava. Outra coisa para melhorar a gestão de tempo, que eu acho bacana de se falar, é algo que eu chamo muito de procrastinação criativa. Você vai procrastinar algumas coisas, as coisas que realmente podem ser não tão relevantes para aquele momento. Você achava que eram relevantes, mas elas não são. Então dá para procrastinar sim, sem trazer um sofrimento do tipo, nossa, eu procrastinei. Não. Tipo, perdi, eu gerenciei, joguei mais pra Você fez frente. uma procrastinação criativa. Fala isso pro seu cérebro. Cara, tem uma... Você já deve ter ouvido falar com certeza, a matriz de Eisenhower. Sim. Eisenhower foi um dos presidentes dos Estados Unidos e ele apresentou para o mundo quando perguntaram, cara, você é tão bom, né, como presidente da república, você tem empresas e cuida tão bem da tua família, como que você consegue fazer tudo isso bem ao mesmo tempo? E aí ele apresenta essa matriz que tem 4 quadrantes, onde ele separa aquilo que é importante daquilo que não é importante, ele coloca no primeiro quadrante aquilo que é urgente, no segundo quadrante à direita aquilo que não é urgente, embaixo aquilo que ele deve delegar e aquilo no quarto quadrante ali embaixo, aquilo que ele deve eliminar. E quando eu vou fazer mentoria, né, comportamental, eu falo muito sobre essa parte do delegar. Ajuda muito, porque... Você já faz tanto que você já decorou, né? Total, porque, vamos lá, de 10 atividades que você tem no dia, as 10 são urgentes, são importantes? Não são. É óbvio que não, é uma ou duas, não é aquilo que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai te dar paz? Cara, é uma ou duas. Então, você prioriza aquelas primeiro, coloca no segundo quadrante as outras, mas
principalmente, você desce aquelas que você pode delegar. Cara, isso daqui eu posso pedir para fulano fazer. Esse e-mail, essa reunião, fulano pode tocar. Ou eu posso fazer amanhã. Não é? Não tô afim de fazer agora e eu preciso ter o autoconhecimento para saber quando eu não estou bem para fazer. Até porque não adianta nada eu fazer algo não estando bem e entregar mal feito. Eu acabo me queimando, né? Então, poxa, se eu posso jogar para amanhã, é melhor. Fazer no outro dia é melhor. Não é? Porque senão eu vou acabar me prejudicando de alguma forma. Sim. Pelo menos é o que eu penso e os meus mentorados têm ido bem nesse sentido. Parabéns. Muito bom, Parabéns. muito bom. Cara, curiosidade minha, tá? Uma pergunta técnica, acredito que a turma vai conseguir pegar. Faz. Existe a personalidade, eu gosto muito do DISC. Você vê alguma assimilaridade entre o TDAH e o DISC? Exemplo, uma pessoa que tem TDAH e a personalidade dela é dominante ou Gente, o I fugiu da minha cabeça. Dominante, influente. Exatamente. Tem mais pessoas com dominância e influência com TDAH ou sem ou não? Tem alguma coisa? Existe. Sério? Normalmente os influentes têm mais TDAH. Então existe assim. Não existe, digamos, estudos assim, mas é o que vem a prevalência. Por exemplo, se a gente pega... Acho que nomes pode dar, porque eles já são, né? Se você pega hoje na mídia, por exemplo, pregadores, palestrantes e, digamos, mentores, por exemplo, Pablo Marçal tem TDAH, Dave Leonardo tem TDAH, Thiago Brunet tem TDAH. Você começa a pegar, assim, os mais influentes, digamos assim, que veio agora no nome, né? Uhum. Mas existe vários aí. Paulo Vieira, sei lá, sabe? Quando você começa... Então, muita gente tem TDAH. E aí, eles têm um perfil o quê? Mais de influência, né? Nesse sentido. Tem uma raiz... Vamos lá, deixa eu melhorar minha pergunta. Na ciência atual, na ciência moderna, existe uma causa raiz do porquê tanta gente tem TDAH hoje em dia diagnosticado? Na ciência moderna, o que a gente sabe? Como lá atrás eu expliquei, por ter aumentado esse tempo de 7 anos para 12 anos e ter permitido os 3 pilares juntos, digamos, desatenção, hiperatividade, impulsividade, que antes só podia um ou outro, digamos assim, então hoje você já pode ter todos. Enfim, houve uma sensibilidade maior ao diagnóstico. Se houve uma sensibilidade maior ao diagnóstico, aumentou-se a possibilidade de diagnóstico. Sem falar que antes você não escutava tanto. Então as pessoas começaram a ficar mais curiosas pelos diagnósticos e realmente estão recebendo mais o diagnóstico. Então assim, digamos, pode ter um excesso de diagnóstico, ou pode não ser um excesso de diagnóstico. É paradoxal. Porque pode estar acontecendo um excesso de diagnóstico e ser alguns dos diagnósticos estar errados. Perfeito. Ou pode estar acontecendo realmente diagnósticos corretos. Ainda existe estudos em andamento, digamos assim. O que se sabe é que a linha pela neurociência, a gente pega todos os artigos, digamos, a década anterior, a porcentagem está a mesma dessa década, quando você vai fazer diagnóstico de porcentagem. Então é a mesma, não houve uma prevalência maior. Houve uma prevalência de TDAH? Não se sabe ainda. Está vindo na mesma estatística. Entendi. Está se sabendo mais. Entendi. E com isso está vindo mais diagnóstico. Agora a gente vai ter que esperar os estudos se houve tipo essa ascensão, digamos assim, na epidemiologia, por exemplo. Não tem algo relacionado à alimentação, ao contato com plástico, nada do gênero? Ainda não. Ainda não. O que se sabe muito é algo nutricional, por exemplo, algo relacionado a ferro, por exemplo, anemia ferropriva, algumas carências nutricionais, por exemplo, assim, algumas questões relacionadas à gestação, intraútero mesmo, e questões relacionadas ao ambiente. Nicotina também tem relação direta com o TDAH e questões traumáticas. Vem agora algo bacana de se falar é que pessoas com TDAH, elas sofrem mais abuso sexual na infância. E aí há uma relação direta do abuso sexual com o TDAH. Caramba. Exato. E também houve, na Romênia, interessante, né? Na Romênia, teve uma época de um ditador, isso é bacana depois você pesquisar, e houve um orfanato na Romênia. E a negligência emocional
foi equiparado com sintomas de TDAH e depois o mesmo pediatra que acompanhou essas crianças que sofreram maus tratos, negligência emocional, enfim, desse orfanato, muitas delas desenvolveram TDAH. Então ficaram estudando ali uma questão de maus tratos versus negligência afetiva, negligência emocional e o desenvolvimento de TDAH. Porque quando você pega assim e começa a estudar TDAH, há uma relação direta com o sistema de traumas. Caramba. Por isso que hoje é algo que está muito circulando. Eu fiz até uma postagem sobre isso. Eu coloco TDAH ou trauma. Porque a sua deficiência de atenção, eu não gosto nem muito desse nome. Hoje em dia os psiquiatras, neurologistas, médicos, enfim, que trabalham com TDAH, falam muito em desregulação da atenção. Tá. Porque você não é deficiente, o paciente com TDAH. Você não gosta daquilo, aquilo é entediante. Mas para outra coisa você faz hiperfoco. Então você não é deficiente. Dá um videogame a um menino com TDAH. Nossa. Ele mergulha. Vai. Então ele tem uma desregulação da atenção. Ele não é deficiente em atenção, entendeu? É algo bacana, assim. Cara, é um assunto que dá horas, assim, de Muito. conversa. Que eu gosto, né, Nossa. assim, né, Sou um médico com TDAH, trato pacientes com TDAH, então eu gosto de falar sobre esse tema. Muito bom, muito bom. 2 perguntas em uma. Qual que é o impacto do TDAH na autoestima e também nos relacionamentos? Rapaz, você preparou várias perguntas, cara, né? Se não for pra fazer isso, eu nem saio de casa. Eu acho que eu já acabei adiantando, mas assim, muitos pacientes que chegam para mim, eu sou a prova viva, porque eu tenho TDAH e era algo que eu trazia na terapia e não sabia. Então, antes do TDAH eu já fazia terapia, eu trazia uma questão de baixa autoestima. Tá. E aí, quando fui estudar um pouco, então, na neurobiologia do paciente com TDAH, por exemplo, há alguns circuitos deficientes, digamos assim, Tá bom. incluindo o da serotonina, né, que traz a felicidade, digamos. Então, há uma equiparação muito grande, é um sistema de comparação, e a baixa autoestima é um marcador prevalente nos pacientes com TDAH. Então, ainda não vi, não me recordo, não lembro de algum paciente adulto que chegou com TDAH e não me falou que não tinha baixa autoestima. Caramba, então não tenho, acabei de descartar. Pensa num cara Ótimo. que se olha no espelho Você e fala, é narcisista, caramba, eu não total, tenho. Total, certeza. Brincadeira, tá. E além disso, você falou da questão... e o risco em relação ao conjugal dos relacionamentos, falando conjugal, é que o índice de divórcios é de 3 a 4 vezes maior em um paciente com TDAH. Isso é muito sério. Muito sério. Então, se um dos parceiros tem TDAH, aumenta-se o nível de divórcio. Então, preciso estar atento a isso, porque a minha comunicação, ela é prejudicada. Então, aquele cara que vai esquecer a data que começaram o namoro, que vai esquecer, por exemplo, o dia que se encontraram, o noivado, vai esquecer o buquê de flores, vai esquecer o restaurante que ela mais gosta, vai esquecer algumas coisas, que é muito importante para a mulher. O tratamento dentro de casa, a forma, a sensibilidade, a empatia, a paixão de ser demonstrada pelas coisas, porque ele vai demonstrar em outras coisas. Por isso que o livro Linguagens de Amor não funciona para o paciente com TDAH. Por quê? Porque linguagem de amor é algo para um paciente, digamos, normal. Né? Não que TDAH não seja normal, né? Sim. Vamos falar assim. Mas, por exemplo, linguagem de amor foi feito para pacientes que não têm um transtorno de base, que não tem uma doença psíquica, Tudo tá? Que não tem, digamos, enfim, uma outra comorbidade. Falando nisso, deixa eu tentar separar aqui algumas coisas. Vai lá. Hoje em dia a gente não fala muito que TDAH seja uma doença em si. A gente não chama de doença em si, mas é um modo de funcionamento cerebral diferente. Tudo bem. Tudo bem para a gente entender assim. Senão fica, acho que é um doente mental, Não é. sabe? A pessoa funciona plenamente, né? E até melhor. Até melhor. Até melhor em alguns casos. Exato. Agora, em outros pode ser um desastre, mas... Só que aí que tá, né, cara? Essa compaixão que você falou, ou você vai olhar se cobrando muito, tipo, cara, sou disfuncional, ou você, opa, pera lá, deixa eu aprender como que eu funciono, né, e conseguir performar nisso. Sim. Acho que a graça da vida tá exatamente nisso. Nós somos cristãos e nós acreditamos que Deus não erra, não é? Eu sei que a maioria das pessoas que nos escutam aqui também tem a sua crença em Deus. Então, você acha que ele iria errar quando ele te escolheu, quando ele te formou? Aliás, a Bíblia vai dizer que ele te escolheu e te formou desde o ventre da sua mãe. Ele não errou na tua história. Então, falta a gente aprender
a como que nós funcionamos para poder ter uma vida um pouco mais leve e mais inteligente. Eu defendo muito isso daqui, mas muito mesmo. Cara, você acabou de falar que casamentos, ou melhor, divórcios podem ser evitados a partir do momento que a pessoa sabe que ela tem e começa a tratar isso. Olha só. É o lado obscuro do TDAH que as pessoas não sabem, né? Então, deixa eu falar, tipo, em rápidas palavras. Sim. O índice de doenças sexualmente transmissíveis é maior, Uhum. gravidez precoce é maior, Caramba. risco de mortes no trânsito e acidentes são maiores, né? Então, é o homem disruptivo, agressivo, violento que sai para resolver no trânsito, por exemplo. Ele pode ter as explosividades, por exemplo. Então, aumenta-se, assim, o nível de criminalidade, violência. E isso é interessante, porque fizeram um estudo com presídios. Nossa. E com presos. E viram uma alta porcentagem de TDAH entre os presos. Caramba. Isso no Brasil? Isso no Brasil. Olha que interessante, né, esse estudo. E é justamente isso. Então, há uma criminalidade tipo maior. Além disso, a questão conjugal, de relacionamentos. Não é o cara que vai trocar sempre de trabalho. Não vai parar naquele trabalho. Não consegue, talvez, seguir. Não são todos, tá? Eu tô falando das características, das nuances, digamos Perfeito. assim, das Os características padrões. que norteiam, exatamente. Não consegue ouvir o chefe, não consegue seguir ordens, não consegue ter um sistema de regras assim para obedecer. Por isso que eu falo que o paciente com TDAH, ele começa a se conhecer. Ele diz, cara, é melhor eu ser o empreendedor, digamos assim. Deu para entender? Então, é melhor ser o artista. Então, é melhor ser o militar. Então, militar combina bastante com TDAH, por exemplo. Porque há um sistema de rotina, um sistema até de burocracia, mas já é alguém mandando você fazer. Você precisa ter esse alguém. E esse alguém você tem na esfera militar. Você tá submisso, deu para entender? Então, a questão de militar combina super com o paciente com TDAH. Isso é bacana que um paciente falou, nossa, mas perfeito, é isso. Deu para entender? E muito interessante, lembrando de conversar com alguns policiais, né? Tanto fardados ou sem farda, parece que os caras são uns robôs. Eles estão literalmente no estado de flow e fala tudo exatamente na linguagem deles e vai que vai. Interessante, cara. E não consegue sair da farda, né? Não consegue sair da farda. É absurdo, é absurdo. Exatamente. Muito interessante. Prometo que é a última pergunta, infelizmente, né? Nosso tempo já tá indo embora, mas está muito ligado aqui a uma tese que você defendeu, não é? Como a tecnologia e a inteligência artificial podem ajudar ou atrapalhar, né? No caso, eu acredito que seja ajudar no diagnóstico de TDAH. Como a tecnologia e, por exemplo, a inteligência artificial. Isso. Hoje em dia a gente ouve falar muito do chat GPT, por exemplo, né? Doutor, você usa o chat GPT? Eu uso muito, por exemplo. Uso muito para um sistema de organização, às vezes. Então, assim, depois que eu já peguei e coletei toda a história, digamos, do paciente, assim, eu preciso organizar alguns pontos, porque eu posso estar copiando do meu jeito, digamos assim, digitando do meu jeito. Então, assim, existe para te nortear, para te direcionar, para te mapear também algumas coisas que você precisa. Só que o excesso também da tecnologia, só para a gente separar aqui alguns pontos, tudo que eu falei, por exemplo, pode estar prevalente ou pode ser incidente em todo mundo, né? Em todo mundo. Só que o paciente com TDAH vai ter um sofrimento maior. E bem maior, porque o sistema dele é hipofuncionante, ou seja, tem uma deficiência no sistema tanto de regulação como execução. Para a gente finalizar, as funções executivas do paciente com TDAH são prejudicadas. Então, as funções executivas de quem não tem TDAH não são prejudicadas. Então, sistema operacional, sistema de trabalho, né, memória de trabalho, questão de logística, questão de organização, questão de time, toda essa questão, porque fica no lobo pré-frontal, que é o lobo onde está hipofuncionante no paciente com TDAH, é prejudicada. Então, imagine, se eu preciso de funções executivas na minha vida diária, para tudo, e é algo que no paciente com TDAH ele é prejudicado, então aumenta-se mais ainda a dificuldade. Deu para entender? Deu. Então todo mundo vai ter uma certa dificuldade, mas o paciente com TDAH vai ter um pouco maior. Perfeito. Por isso que eu preciso treinar esse cérebro. Só que o excesso vai me prejudicar. Então eu preciso de
a questão da psicoterapia e da medicação, porque a medicação vem e regula esse meu sistema dopaminérgico. Então, permite sair um pouco da dispersão e me trazer um pouco para o foco, porque a medicação vai fazer o quê? Me sustentar no foco, vai sustentar a minha atenção. Porque um paciente com TDAH desregula o sistema atencional, não foca. Tá bom. Se eu estou, né, toda hora oscilando minha atenção, não estou focando em nada. Vem a medicação e faz regular minha atenção. Então, ele mantém, sustentar a atenção em algo, basicamente. Muito bom. Entendeu? Agora, de verdade, eu prometo que é a última. Mas tá boa a conversa. Tá boa, né? Cara, o problema... Por Tá que ótimo. existe horário, né? Mas vamos lá. Qual que é o ponto comum que você enxerga do burnout, de sintomas de burnout com TDAH? Tipo, porque tem coisas que são, para mim, muito, muito claras. Por exemplo, o esquecimento. Não é? Quando a pessoa tá literalmente, na expressão do inglês, né, do burnout, no apagão dela, cara, ela começa a esquecer. Então, qual que é a linha tênue, você como médico, que enxerga, cara, cuidado que isso daqui pode não ser um TDAH, mas pode ser um burnout porque você tá, sei lá, rodando em alta tensão, alta intensidade há muito tempo. Se o paciente já tiver TDAH e já tiver o diagnóstico, fica mais fácil Tá bom? diferenciar, porque aí eu falo, fulano, na verdade você está agora entrando em um burnout, você já tem TDAH, já é mais propício a ter o burnout, tá? Então agora, na verdade, isso aqui é burnout, isso não é esquecimento do TDAH, porque você vinha instável do TDAH, Entendi. tá? É mais fácil. Outra coisa é, não se fecha o diagnóstico de TDAH quando o paciente está em burnout. Então, não vou dar o diagnóstico dele. Perfeito. Eu vou ajudar ele a sair daquele momento do burnout, da depressão, da ansiedade, Tá bom. ou eliminar a dependência química dele, Tá bom. para depois eu fazer o diagnóstico TDAH. Há uma pirâmide rápida das palavras na psiquiatria do tipo. No topo tá a dependência química, Tá bom. depois vem os transtornos do humor, como a bipolaridade, por exemplo, alguma coisa assim. Depois vem ansiedade, depressão, toque. Por último, o TDAH. Uhum. Então, o TDAH tá na base. Uhum. Eu só chego nele depois que eu tratei a dependência química, a bipolaridade, a depressão, a ansiedade, e aí eu vou começar a tratar o TDAH, Que é uma camada mais profunda, né? que é uma camada mais profunda. Uhum. Mas se eu começo a tratar ele, eu não trato os outros. Entendi. E a dependência química vai ser o mais grave nesse momento. Sim. Deu para entender? Nossa, Então há muito uma bom. pirâmide de tratamento. Muito Até para o médico fazer algo que a gente chama de limpar sintomas. Tá tudo muito sujo, tem muito sintoma. Tem uma sobreposição de sintomas. O que esse cara tem? Ele tem tudo. Nossa. Eu vou dar 10 diagnósticos para ele? Não. Faz sentido. Tirar a droga primeiro, curar da depressão, curar do burnout. Quando ele estiver bem nesse aspecto, vamos investigar o seu possível TDAH? Uhum. Tudo Muito bem? bom, muito bom. Gente, ele sabe tanto assim, e olha que ele tem TDAH. Imagina se ele não... Brincadeira. Cara, mas que aula. Que aula, muito Obrigado, bom. meu Muito amigo. bom. Eu gosto muito. Aí eu faço um flow. Exatamente. Entrou no estado de flow, me ensinou bastante aqui, tirou pontos importantes de dúvida e eu tenho certeza que tirou pra você também. Cara, eu sempre faço essa pergunta no final pra todos, não é? Eu acho que ela é muito relevante. Hoje a gente tá vendo alguém que venceu na vida e continua vencendo, graças a Deus. Mas, como a gente falou no começo, não foi sempre assim. Sim. O que você diria? Você começou a estudar medicina com que idade? Comecei aos 20. Aos 20 anos. Se você tivesse apenas um minuto com José Leandro lá dos 20 anos de idade, o que você diria pra ele? Essa você não tinha me falado antes. Você tinha que ter me preparado antes. Daí eu não combinei. Continua persistindo. Né, não desiste. Eu tentei dois anos, né, tentando, para passar em medicina. Então, cara, continua, persiste, porque lá na frente você vai colher os frutos. São as sementes que você está plantando agora. As sementes, elas vão ser lançadas em solo fértil. Você não está vendo o solo agora, praticamente. Está um solo rochoso, está um solo com pedras, está um solo espinhoso. Você não está vendo. Mas você está lançando a semente. E é um solo fértil. E você vai colher lá na frente. E agora é que está vindo o tempo da colheita. Eita. Então, Tem orgulho desse cara? tenho orgulho desse cara.
É isso que vale a pena, né? Isso que vale a pena. Esse exercício que você faz aos 34 anos, de olhar lá para os 20 e falar, cara, valeu a pena o processo, é um pouco daquilo que a gente tava falando, né? Quando chegar aos 60, 65, 70, olhar para trás nessa fase que a gente tá Sim. e falar, cara, valeu a pena. Quero aos meus 40 falar aos 34, por exemplo. Valeu a pena. Valeu a pena. É isso. Cara, obrigado. Gratidão, meu Quero te amigo. agradecer demais. Valeu, ajudou muito. E vai voltar aqui quando lançar o livro. Vou. Né? Não sei se vai estar no Brasil, mas a gente dá um jeito de gravar. Sim. Agregou muito aqui para nossa audiência, tá? Muito obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe. Amém a nós. E a você que ouviu esse episódio e fez bem a você, imagina aquela pessoa que você ama e aquela pessoa que você tanto quer bem. Então já aproveita e manda esse episódio para essa pessoa e fala, eu acredito que esse conteúdo aqui vai agregar muito valor na tua vida, tá bom? Te espero até no próximo episódio. Um beijo no coração e até lá. Valeu!